Através dos seus livros, Napoleão Hill descreve como que o ser humano que consegue controlar a seu livre favor a sua energia sexual consegue se desempenhar muito bem em qualquer tarefa que fizer. Isso é tão verdade que a gente tem vários exemplos de famosos celebridades que sabem disso e aplicam, como por exemplo o próprio Elon Musk. Você pode até não gostar nem curtir do caráter do cara, mas que é um fato que ele sabe sobre isso, é fato. Inclusive, se eu não me engano, acho que ele até falou sobre isso, tá? Se eu achar aqui em algum lugar, eu vou deixar o link aqui para vocês. Mas se eu acabar esquecendo de colocar aqui, vocês podem ir no canal do Igor Aruca. Lá tem um vídeo dele mostrando o Elon Musk, se eu não me engano, tá? Falando sobre essa questão, tá? Então, o NoFap, o que acontece? O NoFap ele te dá um estado no corpo em que você fica com ânimo, com vida, sabe? Você se sente vivo de novo. Sabe quando você era criança e tinha toda aquela energia? Então, é como se fosse isso de novo, tá? Só que assim, você tem que pegar essa energia e aproveitar que você está nesse estado e trabalhar com ela, sabe? Você tem que pegar ela e ali, no momento em que você está energizado, você começa a treinar, você começa a estudar, porque tudo que você fizer nesse período, você vai se desempenhar muito melhor do que antes, sabe? Por quê? Porque justamente como você está guardando essa energia, o seu corpo está reabsorvendo ela para si, né? Inclusive eu até pesquisei sobre isso, tá? O seu epídimo realmente reabsorve. Você vai começar a ter mais disposição, você vai começar a ter mais dopamina livre, né? Porque o seu corpo ele vai conseguir pingar mais dopamina ali para você se sentir mais motivado durante as suas tarefas. E isso vai te fazer desempenhar melhor, tá? Só que qual que é a questão? Se você normalmente tem o hábito de procrastinar, isso significa que você já está habituado a ficar assim. Então, a partir do momento em que você começar a fazer o NoFap, você já tem que treinar, nem que seja forçadamente, sabe? Na base da disciplina, as coisas que você quer. Por exemplo, se você quiser ficar mais inteligente, obviamente você vai ter que estudar, jogar jogos de raciocínio ou de memória ou coisas semelhantes, né? Treinar a sua visualização. Então, basicamente, você tem que fazer isso, tá? Toda vez que você estiver dentro do estado do NoFap, você faz alguma coisa, porque aí o seu desempenho vai ser muito melhor, porque você vai estar com ânimo, você vai estar com energia. Então, consequentemente, né, você vai fazer muito mais sucesso naquilo do que antes, se você não tivesse no NoFap, né, se você tivesse ali ejaculando e tal. Mas enfim, a questão sobre ficar rico é exatamente essa. Tudo vai depender de você ter disciplina durante o estado do NoFap. Porque vamos aqui supor, né? Vamos supor aqui eu vou só dar um exemplo para vocês. Eu entro no NoFap, né? Vamos contar a historinha porque todo mundo adora história, né? Para poder entender as coisas, né? Até Jesus explicava por meio de parábolas, então eu acredito que vocês vão entender. Vamos supor que eu entro no NoFap e aí o que acontece? Conforme vão se passando os dias, a minha energia vai subindo, tá? Porque eu não tô, vocês sabem, né? Eu não tô recaindo. E a minha dopamina, ela não está sendo gasta da mesma maneira, tá? Inclusive, durante o período do NoFap, é recomendado que você corte um pouco o seu consumo de conteúdo. E quando eu falo conteúdo, eu não estou falando de conteúdo adulto, tá? Eu estou falando de conteúdo mesmo. Vídeos no YouTube, músicas. Não é que você tem que parar geral, mas corta um pouco. Porque como você tem mais dopamina livre, a tendência é que o seu corpo queira gastar essa dopamina livre com essas coisas. Então, talvez durante o ato de fazer o NoFap, né, ou o ato de não fazer, no caso, talvez durante isso, o que acontece? Você começa a se viciar mais em assistir séries, assistir músicas, né, no caso, ouvir. Por quê? Porque você tem mais dopamina livre para gastar com aquilo, sabe? Então aquilo vai parecer muito mais prazeroso do que já é, porque realmente é prazeroso ouvir música, consumir vídeos. Então, o que eu recomendo para você é o seguinte: durante o NoFap, a não ser que seja um tipo de método de recompensa, sabe? Deixa tudo para fazer por último. Quando eu falo tudo, eu falo diversão, no caso, né? Não as suas tarefas, tá? Então faça primeiro as suas tarefas, e aí assim que chegar, sei lá, de noite ali, um horário que seja um pouco antes de você dormir, claro, você vai ali se divertir, vai ouvir uma musiquinha, porque aí você vai criar um efeito de recompensa, né? Trabalhei durante o dia, e agora eu vou poder fazer minhas tarefas, sabe? E é basicamente isso. Com relação à riqueza, é exatamente isso. Você vai ter que parar um pouquinho as atividades de diversão durante o NoFap, né? Isso é quase um jejum de dopamina.
Mas é porque eu falo quase porque você tem que parar um pouco, tá? Não tem que parar tudo não, porque senão você não vai aguentar, você vai ficar desesperado por causa de dopamina e vai acabar recaindo. Mas é basicamente isso. Durante o NoFap, comece a estudar educação financeira, comece a fazer aplicações com dinheiro ou investimentos que você saiba ou ache, né? E é complicado essa questão do achismo sem estudar, tá? Então toma cuidado. Mas investimentos, né, que você saiba ali que vão te trazer algum retorno. Vamos supor que você queira abrir um canal no YouTube, né, para pegar uma renda base, faça isso durante o NoFap, tá? Isso vai te ajudar a enriquecer, né, no caso. Depende da sua visão de que seria enriquecer. Mas comece a estudar alguma coisa, alguma área que te ajude a ficar rico, porque o diferencial que o NoFap vai fazer nisso, e preste bem atenção, o diferencial que ele vai fazer é te dar um desempenho melhor naquela área. Só que ele por si só não vai te fazer ir atrás daquela área. Então é você que tem que ir lá e transmutar. Ir atrás de trabalho, ir atrás de estudar para aprender alguma coisa, porque você só vai ter um desempenho maior, mas não é que as coisas magicamente vão funcionar para você, sabe? Então é basicamente isso. Estabeleça uma rotina. Eu sei que é clichê falar isso, mas é um clichê necessário, tá? Estabeleça uma rotina e trabalhe nela enquanto você estiver no NoFap, porque você vai ter um desempenho melhor que o restante das pessoas. Isso é perfeitamente normal, porque primeiro você vai estar com um pouco a mais de testosterona, né? O homem com um pouco a mais de testosterona, ele fica disposto, né? Claro, um excesso geralmente dizem que causa queda de cabelo, entre outros problemas, mas isso eu não posso afirmar assim à torta e à direita, né? Então, eu sei que pelo menos o pouco aumento que o NoFap causa, né? Que eu acredito que seja temporário, depois eu até vou fazer um vídeo sobre isso. O pouco aumento que o NoFap causa, ele é o suficiente para te ajudar a ficar mais disposto e poder correr atrás das suas coisas, sabe? Mas não é o NoFap em si que vai fazer isso, tá? O NoFap é só uma privação de algo que vai te elevar. Mas isso por si só não é suficiente. Você tem que correr atrás das suas coisas. Você tem que transmutar, beleza? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.